A paz do Senhor a você e a sua querida família. Vamos mais uma vez meditarmos na palavra de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 16. De igual, todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Já quero agradecer outra vez a todos os senhores por estarem outra vez conosco nesse canal que diariamente nós estamos meditando na palavra do Senhor. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe. Assim nós vamos estar levando esta palavra a muitas outras pessoas depois de nós. Vamos então meditar na palavra do Senhor. Espero que esta palavra possa estar fortalecendo o seu coração. Como eu já disse aqui em outras oportunidades, o meu objetivo é fazer com que você, como eu, se alimente, se alegre com a palavra do Senhor. Meus queridos, como os senhores sabem, nós estamos há alguns dias meditando nesse capítulo 4 da carta que Paulo escreveu aos Efésios. Nós começamos no versículo 11 e hoje nós vamos estar até, meditando no versículo 16. No versículo 11 nós falamos do grupo de oficiais ou do ministério que Deus deu à igreja. No versículo 12, a gente falou o porquê Deus ele deu esse grupo de oficiais ou ministério, que é o aperfeiçoamento da igreja. No 13, nós falamos que esse aperfeiçoamento ele deve ir até que cheguemos à estatura completa de Cristo. No 14, nós falamos que ao chegar a essa estatura completa, o crente ele passa a compreender o certo e o errado e com dificuldade ou sem dificuldade, ele vai ser forte para defender aquilo que creu. No versículo 15, que falamos ontem, a expressão de Paulo dizendo que depois disso todos seguem a verdade. Ou seja, depois de todos fortalecidos, segue a verdade. Hoje nós vamos estar falando no versículo 16, onde o apóstolo Paulo diz, depois de tudo isso, seguindo a verdade, Paulo ele diz que há o aumento do corpo. E aqui eu quero, com os queridos, trabalhar um raciocínio sobre 4 pontos importantes nesse versículo. Primeiro, quando Paulo diz de igual modo todo o corpo. Depois ele fala da justa, da justa contribuição. Depois ele fala, tem a palavra ligado. Depois ele fala as juntas. Depois ele fala a operação e por fim ele fala edificação em amor. Muito bem. A primeira parte do versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: de igual todo o corpo. Todo o corpo aqui, Paulo está se referindo à igreja, porque a igreja, como já dissemos em outros momentos, ela é o corpo de Cristo, ele é a cabeça. Aqui Paulo usa a palavra ou a analogia do corpo humano. Sempre na Bíblia nós vamos ter as analogias, porque elas ajudam a gente a compreender o sentido da palavra, o significado daquilo que Deus quer falar conosco. Eu sempre digo que Deus, falando a língua,
eterna, nós não vamos entender. Mas ele usa a linguagem que nós entendemos para que a gente saiba o que ele quer de nós, o que ele quer que a gente faça. Muito bem, então, quando o apóstolo Paulo diz de igual todo o corpo, ele está falando, nessa analogia, de todos os membros da igreja. Porque, assim como um corpo humano precisa de todos os membros que o compõem, assim também cada crente um dos outros. Jamais chegaremos à maturidade sozinho. Assim como o corpo precisa de todos os membros que o compõem, porque o corpo ele só é corpo por conta dos membros que tem nele. E os membros só é membro porque está ligado nesse corpo. E assim como o corpo precisa de todos os membros que o compõem, assim também cada crente depende e precisa um do outro. De forma que jamais chegaremos à maturidade cristã sozinhos. Nós sempre vamos depender de alguém. Quando nós lemos o versículo 11 desta carta que a gente já falou, está na prova Deus dando os ministros, os obreiros da igreja, os oficiais, para nos aperfeiçoar. Quando você chega em uma loja, você encontra aqueles móveis de alta qualidade, de alto padrão, lindos e caros até. Quando você vai perguntar, alguém diz, esse móvel é de madeira, inteiramente madeira. Só que aqueles móveis, quando ele é tirado lá na mata onde ele ele não estava com aquela qualidade brilhante, aquela beleza, não. Ele veio rústico, mas ali ele foi trabalhado, houve várias ferramentas que um profissional usou para depois produzir aquele móvel desejado e lindo, embelezado. Assim também é a vida do crente. O versículo 11 diz que Deus deu os obreiros para nos aperfeiçoar. Enquanto há responsabilidade dos obreiros em nos aperfeiçoar, há responsabilidade em nós em deixarmos que eles trabalhem em nós, através da palavra, do ensino, como a gente já falou. Muito bem. Então, como um corpo precisa dos membros que o compõem, cada crente depende, precisa um do outro. Quando a gente lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo de número 12, versículos 12 a 27, a gente vai ver ali o histórico que Paulo dá dos membros do nosso corpo. Mas eu queria ler pelo menos o versículo de número 25, não é, da primeira carta do apóstolo Paulo escrita aos Coríntios. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo, 1 aos Coríntios 12 e 25. 1 aos Coríntios 12 e 25, Paulo diz assim: para que não haja divisão no corpo, antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Assim como, quando eu preciso coçar o braço, eu uso a minha mão, o braço esquerdo eu uso a minha mão direita. Quando eu quero pentear o cabelo, eu uso uma das mãos. Quando eu quero andar, eu uso os pés. Quando eu quero ver, eu uso os olhos. Então, assim também é todos os membros. Tem aqueles membros que são externos, que a gente vê, e tem aqueles que são internos. Então, Paulo ele usa essa metáfora para mostrar a necessidade que existe, não é, da cooperação dos membros da igreja um para com o outro. Mas depois, no texto da carta que Paulo escreveu aos Efésios, não é, no capítulo de número 4 e o versículo de número 16, ele diz: bem ajustado, esse corpo bem ajustado. O que é ajustado? Que é exato, justo, que está na medida certa,
que está em conformidade, que está em harmonia, que está em concordância. Olha, quando é que o corpo começa a ter o crescimento? É quando todos os membros estão em concordância. Por que é que nós cuidamos do nosso corpo? Porque todos os membros, eles trabalham em concordância um com o outro. Eles se ajudam. E por isso o corpo é cuidado. Imagine se as nossas mãos, os nossos braços não cooperassem conosco na hora de tomar um banho, na hora de escovar um dente, na hora de calçar um sapato. Você entendeu? Se eles não estivessem cooperando com o outro, não dava certo. Aí Paulo usa essa linguagem para mostrar que nós dependemos um do outro. E só há crescimento quando essa compreensão existe e entra em ação, aí o crescimento começa a acontecer. Aí depois ele diz ligado, não é? Ele diz assim, ligado pelas juntas. Primeiro vem a palavra ligado. O que é ligar? É aquilo que se ligou, posto em contato, unido, junto, pegado. Aí aqui Paulo mostra o quanto é necessário a união da igreja, a unidade da igreja nesse processo enquanto Jesus não vem. Depois ele diz, ligado pelas juntas. O que é as juntas? São as articulações, lugar onde ao encontro dos ossos. As juntas trabalham para isso. Por que a gente se move? Por conta dessas juntas. Imagina se a gente não tivesse junta. A gente era um pedaço de madeira, a gente não se movia. Mas por conta das juntas, a gente se move, a gente se abaixa, a gente se ajoelha, a gente anda. Está entendendo? Veja a importância da linguagem figurada que Paulo usa nesse texto aqui. E é assim que acontece dentro da igreja, não é? Na comunhão da igreja. Aí depois ele diz pela justa operação. E o que é a operação? É o conjunto de atos ou de medidas em que se combina os meios para chegar a um resultado desejado. Certo? A operação é isso. É a combinação de medidas que significa um trabalho combinado para que chegue um objetivo final. E é isso que deve acontecer no meio dos santos, não é, meus queridos irmãos e amigos? É a operação justa, é cada um trabalhar, combinando para chegar a um objetivo final. E quando isso ocorre, há edificação em amor. E a palavra edificação significa construir. É aquele processo que tem da fundação até o acabamento do edifício. E depois que isso ocorre, ele está bem seguro, ele está completo. Essa é a linguagem figurada que Paulo usa para mostrar que a igreja, ela tem esse papel importante. Espero que essa palavra possa ter ajudado você, possa estar te abençoando. É o meu desejo. Que Deus abençoe você e sua querida família. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, o seu like. E assim nós vamos levando essa palavra a outros mais depois de nós. Deus abençoe você e família e até o próximo, se Deus quiser.